favorecendo os estados depressivos, é a carga dos desvios cometidos, das tendências inferiores desenvolvidas, dos vícios cultivados, do mal praticado. Há pessoas que, pressionadas por esse peso, mergulham tão fundo na angústia que parecem cultivar a volúpia do sofrimento, com que comprometem a própria estabilidade física, favorecendo a evolução de desajustes intermináveis. De certa forma somos todos ciclotímicos, temos variações de humor, sem que isso se constitua num estado mórbido, hoje em paz com a vida, amanhã brigados com a humanidade. Nas nuvens por algum tempo, depois na fossa. E nem sempre, como ocorre com o paciente ciclotímico, há justificativa para essa alternância. Pelo contrário, frequentemente nosso humor opõe-se às circunstâncias, como indivíduo plenamente realizado no terreno afetivo, social e profissional que, não obstante, experimenta períodos de angústia. No outro extremo, o doente preso ao leito, padecendo dores e incômodos, que tem momentos de indefinível alegria e bem-estar. Essa ciclotimia guarda relação com os processos de influência espiritual. Estados depressivos podem originar-se da atuação de espíritos perturbados e perturbadores, que consciente ou inconscientemente nos assediam. Popularmente emprega-se o termo encosto para esse envolvimento. Por outro lado, os estados de euforia, sem motivo aparente, resultam do contato com benfeitores espirituais que imprimem em nosso psiquismo algo de suas vibrações alentadoras. Hoje estou em estado de graça. Acordei bem disposto, feliz, sem nenhum grilo na cabeça, diz alguém, sem saber que tal disposição é fruto de ajuda recebida no plano espiritual durante as horas de sono físico, favorecendo-lhe um alto astral. Importante lembrar, também, o ambiente como fator de indução que pode precipitar estados de depressão ou euforia. Num velório, onde os familiares do morto deixam-se dominar pelo desespero, em angústia extrema, marcada por gritos e choro convulsivo, muitas pessoas se sentirão deprimidas, porquanto os sentimentos negativos são tão contagiosos como uma gripe. Se não possuímos defesas espirituais, tenderemos a assimilá-los com muita facilidade. Inversamente, comparecendo a uma reunião de cunho religioso, onde se cultua a prece, no empenho de comunhão com a espiritualidade, ouvindo exortações relacionadas com a virtude e o bem, experimentaremos maravilhosa sensação de paz, como se houvéssemos ingerido milagroso elixir. Há outro aspecto muito interessante, abordado pelo Espírito François de Geneve, no capítulo 5, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Sabeis por quê, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida. E que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões, que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas, não as busqueis neste mundo e, agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes que desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos a vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se, no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços,
a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Podemos concluir, em resumo, que a ciclotimia de nossa personalidade ocorre em função de pressões ambientes, de influências espirituais, do peso do passado e das saudades do além. E como superar as variações de humor, mantendo a serenidade e a paz em todas as situações. É evidente que não o faremos da noite para o dia, como quem opera um prodígio, mesmo porque isso envolve uma profunda mudança em nossa maneira de pensar e agir, o que pede o concurso do tempo. Considerando, entretanto, que influências boas ou más passam necessariamente pelos condutos de nosso pensamento, podemos começar com esforço por disciplinarmos nossa mente, não nos permitindo ideias negativas. O apóstolo Paulo, orientando a comunidade cristã, em relação aos testemunhos necessários, ressalta bem isso, ao proclamar, na Epístola aos Filipenses, 4.8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Mexa-se. Desenvolva atividades. Ninguém cai na fossa, geralmente entramos nela quando renunciamos a uma vida ativa e empreendedora. Police sua casa mental. Estados depressivos começam com insinuantes ideias infelizes. Ainda que não se sinta disposto, cultive a convivência com familiares, amigos, colegas de profissão. O isolamento contraria a natureza sociável do ser humano, favorecendo a instalação de desajustes íntimos. Conflitos domésticos. Um dos mais graves problemas humanos está na dificuldade de convivência no lar. Pessoas que enfrentam desajustes físicos e psíquicos têm, não raro, uma história de incompatibilidade familiar, marcada por frequentes conflitos. Há quem os resolva de forma sumária: o marido que desaparece, a esposa que pede divórcio, o filho que opta por morar distante. Justificando-se em face das tempestades domésticas, alguns espíritas utilizam conhecimento doutrinário para curiosas racionalizações. Minha mulher é o meu karma, neurótica, agressiva, desequilibrada. Que fiz de errado no passado, meu Deus, para merecer esse trem? Só um espiritismo para me fazer tolerar meu marido. Aguento hoje para me livrar depois. Se o deixar agora terei que voltar a seu lado em nova encarnação. Deus me livre. Resgatando meu débito, não quero vê-lo nunca mais. Conversávamos com idosa confreira que teve conturbada convivência com o esposo, falecido há alguns anos. E lhe dizíamos, brincando: a senhora vai ficar feliz quando desencarnar. Reencontrará seu querido. Ele a espera. A resposta veio pronta, incisiva: isso nunca. Prefiro ir para o inferno. Um pai nos dizia: certamente há um grave problema entre mim e meu filho, relacionado com o passado. Em certas ocasiões sinto vontade de esganá-lo. Ele me desafia, olha-me com ódio. Preciso controlar-me muito para não perder a cabeça. Realmente, nesses relacionamentos explosivos que ocorrem em muitos lares, há o que poderíamos definir como compromisso kármico. Espíritos que se prejudicaram uns aos outros e que, não raro, foram inimigos ferozes, reencontram-se no reduto doméstico. Unidos não por afetividade, nem por afinidade, e sim por imperativos de reconciliação, no cumprimento das leis divinas, enfrentam inegáveis dificuldades para a harmonização, mesmo porque conservam, inconscientemente, a mágoa do passado. Daí as desavenças fáceis que conturbam a vida familiar. Naturalmente, situações assim não interessam a nossa economia física e psíquica e acabam por nos desajustar. Imperioso considerar, todavia, que esses desencontros são decorrentes muito mais de nosso comportamento no presente do que dos compromissos do pretérito. Não seria razoável Deus nos reunir no lar para nos agredirmos e magoarmos uns aos outros. Ouvimos, certa leita, de Henrique Rodrigues,
conhecido expositor espírita, uma expressão feliz a respeito do assunto. Deus espera que nos amemos e não que nos amassemos. E incrível, mas somos ainda tão duros de coração, como dizia Jesus, que não conseguimos conviver pacificamente. Reunamos duas ou mais pessoas numa atividade qualquer e mais cedo ou mais tarde surgirão desentendimentos e desarmonia. Isso ocorre principalmente no lar, onde não há o verniz social e damos livre curso ao que somos, exercitando o mais conturbador de todos os sentimentos, que é a agressividade. Neste particular, o estilete mais pontiagudo, de efeito devastador, é o palavrão. Pronunciado sempre com entonação negativa, de desprezo, deboche ou cólera, é qual raio fulminante. Se o familiar agredido responde no mesmo diapasão, o que geralmente acontece, explode o ambiente, favorecendo a infiltração de forças das sombras. A partir daí tudo pode acontecer: gritos, troca de insultos, graves ofensas e até agressões físicas, sucedidos, invariavelmente, por estados depressivos que desembocam, geralmente, em males físicos e psíquicos. Se desejamos melhorar o ambiente doméstico, em favor da harmonização, o primeiro passo é inverter o processo de cobrança. Normalmente os membros de uma casa esperam demais uns dos outros, reclamando atenção, respeito, compreensão, tolerância. A moral cristã ensina que devemos cobrar tudo isso sim, e muito mais, mas de nós mesmos, porquanto nossa harmonia íntima depende não do que recebemos, mas do que damos. E, melhorando-nos, fatalmente estimularemos os familiares a fazer o mesmo. Todos aprendemos pelo exemplo, até o amor. Está demonstrado que crianças carentes de afeto têm muita dificuldade para amar. Será que estamos dando amor aos familiares? Não é fácil fazê-lo porquanto somos espíritos muito imperfeitos. Mas foi para nos ajudar que Jesus esteve entre nós, ensinando-nos como conviver harmoniosamente com o semelhante, exercitando valores de humildade e sacrifício, marcados indelevelmente pela manjedoura e pela cruz. Uma companheira afirma, desalentado: tenho feito todo o possível para harmonizar-me com minha esposa, cumprindo o Evangelho. Esforço quase inútil, porquanto ela é uma pessoa intratável, sempre irritada e agressiva. Não sei o que fazer. Talvez lhe falte um tanto mais de perseverança, já que é impossível alguém resistir indefinidamente à ação do bem. Parta-se do princípio lógico: quando um não quer, dois não brigam. Não existem brigas unilaterais. Em qualquer circunstância, em favor de nossa paz, é importante perseverarmos nos bons propósitos, cumprindo a recomendação de Jesus: perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quem sempre perdoa, mantém sempre o próprio equilíbrio. A propósito, no livro A Sombra do Abacate, o autor, Carlos Abaxeli, reporta-se a sugestivo episódio relatado por Francisco Cândido Xavier. Diz o querido médium: em Pedro Leopoldo, fomos procurado por uma senhora sofredora que era casada há 18 anos. Tinha lições difíceis para dar, seu esposo e seus 2 filhos eram complicados, era obrigada a pensar em perdão, em bondade e em compaixão muitas vezes por dia. E pedia a Emmanuel uma orientação. Ele respondeu que ela deveria continuar perdoando sempre. Ela replicou que já estava cansada, doente, ao que o nosso benfeitor redarguiu, lembrando que existiam milhões de pessoas no mundo, cansadas e doentes também. Emmanuel recordou o que disse Jesus a Pedro: perdoarás 70 vezes 7. Aquela irmã respondeu: então, olha, meu caro amigo, eu já fiz as contas e eu já ultrapassei, em 18 anos, o número 490. Depois de uma breve pausa, Emmanuel lhe falou, por fim: mas você se esqueceu de uma coisa, é perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. Exerça severa vigilância sobre o que fala. Geralmente as desavenças no lar têm origem no destempero verbal. Diante de familiares difíceis, não diga: e minha cruz. O único peso que carregamos,
capaz de esmagar a alegria e o bom ânimo, é o de nossa milenar rebeldia ante os sábios desígnios de Deus. Elogie as virtudes do familiar, ainda que incipientes, e jamais critique seus defeitos. Como plantinhas tenras, tanto uns como outros crescem na proporção em que os alimentamos. Evite, no lar, hábitos e atitudes não compatíveis com as normas de civilidade vigentes na vida social. Sem respeito pelos companheiros de jornada evolutiva fica difícil sustentar a harmonia doméstica. Cultive o diálogo. Diz André Luiz que quando os componentes de um lar perdem o gosto pela conversa, a afetividade logo deixa a família. Desviou de rota. Em férias numa cidade litorânea, o turista observava um morador da localidade que, diariamente, vinha à beira-mar, pescava 2 peixes e se retirava. Finalmente, não se conteve. Aproximou-se e perguntou: por que o senhor não pesca um pouco mais? Para quê? Vender a parte do pescado. Para quê? Com o dinheiro arrecadado comprará apetrechos de pesca. Para quê? Pescará mais peixes. Terá mais dinheiro. Para quê? Equipará um barco, contratará funcionários. Para quê? Ganhará muito dinheiro. Para quê? Ora, ficando rico não terá preocupações materiais e poderá dedicar-se ao que gosta de fazer. Bem, concluiu o pescador, então não é preciso nada disso, porque meu maior prazer é pescar 2 peixes diariamente. O bom senso nos diz que existe uma finalidade para a jornada humana. Deus não nos colocou no mundo por mero diletantismo, como quem procura diversão. O grande segredo do equilíbrio e da felicidade é justamente definir o que nos compete fazer. Poucos sabem, não porque seja difícil, mas por desinteresse. Daí ocorrer, frequentemente, o que poderíamos definir como desvio de rota, algo semelhante a alguém que efetua uma viagem e se perde no caminho. A história do pescador ilustra com propriedade 2 situações características desse desvio. Na primeira, o indivíduo ambicioso, que multiplica afazeres visando consolidar uma situação financeira que lhe garanta a liberdade de fazer o que deseja. E o pescador que se envolve tanto com os peixes que, julgando-se proprietário, situa-se como um mero escravo dos bens que acumula. Na segunda, o indivíduo acomodado na rotina, preso ao imediatismo, sem cogitações mais nobres, além do peixe de cada dia. Perde tempo e não raro compromete-se com vícios e desregramentos que vicejam em tediosa inércia, como miasmas em água parada. Entre essas 2 situações extremadas transitam os homens, em graus menores ou maiores de comprometimento com a ambição ou o acomodamento, favorecendo a manifestação frequente de desajustes e perturbações que os afligem. E quando surgem as cobranças kármicas, representadas por dissabores variados, desabam no desespero, na revolta, na inconformação, que lhes complicam a existência. A doutrina espírita nos oferece um roteiro precioso para que não nos percamos em desvios indesejáveis, explicando-nos, primeiro, somos espíritos eternos, filhos de Deus, que imprimiu em nós algo de suas potencialidades. Dentre elas destacaríamos o poder criador que exercitamos pelo pensamento contínuo, com o qual sustentamos nosso universo interior e desenvolvemos nossas próprias iniciativas. Segundo, fomos criados para o bem, que se realiza no esforço da verdade, do amor, da caridade, da justiça. Podemos constatar isso observando que ao negarmos esses valores fatalmente nos tornamos infelizes, tão desajustados quanto uma laranjeira que pretendesse produzir melancias. Quando nos comprazemos no erro, no vício, na inconsequência, é como se agredíssemos a nós mesmos, exercitando o mal, porquanto intrinsecamente, de acordo com a nossa filiação divina, estamos destinados à bondade. Terceiro, a Terra é um educandário onde nos vemos na contingência de usar, no Instituto da Reencarnação, um admirável instrumento evolutivo, o corpo físico. E ele que nos familiariza com o trabalho, ante a necessidade de garantir-lhe a subsistência,
sob inspiração do instinto de conservação, próprio dos seres vivos, ajudando-nos a superar a indolência. Ele é agente precioso para choques evolutivos como o nascimento e a morte, que agitam os refolhos de nossa consciência, acelerando o despertar para a responsabilidade. Quarto, os sofrimentos humanos, tanto físicos como espirituais, desbastam nossas imperfeições mais grosseiras, ajudando-nos a compreender que, assim como as laranjeiras foram feitas para produzir laranjas, o homem foi criado para realizar o bem. É por isso que nossos impulsos mais generosos, no exercício da solidariedade, manifestam-se quando enfrentamos a adversidade. E difícil não nos sensibilizarmos com a dor alheia quando a experimentamos em nós mesmos. Quinto, seremos felizes na medida em que orientarmos nossas iniciativas no esforço por cumprir os desígnios divinos, admiravelmente sintetizados nas lições de Jesus, o Mestre por excelência. Inegavelmente, nenhum roteiro, por mais precioso, objetivo e claro, fará algo em nosso benefício, se não nos dispusermos a conhecê-lo devidamente, pelo estudo, e a seguir-lhe as orientações, caminhando na direção indicada. A perseverança nesse propósito é, sem dúvida, uma questão de maturidade. Consideremos, entretanto, a vantagem de acelerar esse amadurecimento. Não se trata de forçar a natureza, mas de favorecer-lhe os objetivos. Quem se empenha mais caminha mais depressa. É importante cogitarmos dessa possibilidade, já que a meta a ser atingida é a nossa realização plena como filhos de Deus, habilitando-nos à felicidade em plenitude. Cuidado com a ambição. Quando os bens materiais deixam de ser parte da existência, convertendo-se em finalidade dela, entramos por caminhos perigosos. Fuja a rotina do comer, beber, dormir, divertir-se. Cada dia que nasce é um convite do céu para que iluminemos nossa existência com iniciativas de aprendizado e trabalho para a conquista de inalienáveis valores de sabedoria e virtude. Evite os desvios de rota cultivando a reflexão. Mais importante do que cogitar o que desejamos para a nossa vida é compreender o que a vida espera de nós. Repensando a morte. Uma situação constrangedora. Cumprimentar, em velórios, os familiares do falecido. À falta de algo mais original, assumimos expressão grave, compungida, estendamos a mão e pronunciamos o indefectível, meus pesames. Se o desenlace ocorreu após longa enfermidade, acrescentamos, sofreu muito. Finalmente descansou. Há quem consiga, simultaneamente, lamentar a morte e promover o morto, coitado. Tão bom. Morreu. Seria a morte o castigo dos maus? O contrário também acontece. Se era jovem, comentam, os bons morrem cedo, ideia nada lisonjeira para os idosos. A ignorância em torno do assunto é generalizada, inspirando temores terríveis nos que partem e angústias insuperáveis nos que ficam. Há pessoas que parecem incapazes de tomar a normalidade e quando falece um ente querido, principalmente se envolve circunstâncias trágicas. Pesquisas demonstram que 1 ou 2 anos após a separação, é comum os viúvos serem acometidos por graves problemas de saúde que, não raro, culminam com sua morte. Pessoas conturbadas, nervosas e doentes, em virtude do desencarne de afeto caro ao seu coração, aportam no centro espírita. Procuram não apenas a cura para seus males mas, sobretudo, uma mensagem de conforto e esperança, que lhes restitui a vontade de viver. A doutrina espírita tem muito a nos oferecer nesse sentido, tanto que é notório o comportamento mais tranquilo dos espíritas diante da morte. Conversamos, certa feita, com um oncologista, médico especialista em câncer, habituado a lidar com doentes terminais, que estão no fim da existência. Empenhado em ajudá-los a enfrentar com serenidade os últimos dias, encontra insuperável dificuldade. Os pacientes, em sua maioria, recusam-se a encarar a perspectiva de sua própria morte. Disse-nos ele que com os espíritas não há esse problema.
Por quê? Seriam, porventura, mais evoluídos os profetantes da doutrina espírita? Evidente que não. Ocorre que o Espiritismo oferece-nos uma visão mais objetiva, eliminando fantasias que fazem da morte algo terrível, tétrico, assustador, como se fosse o que de pior pudesse acontecer à criatura humana. Sob a ótica espírita não há por que dizer meus pêsames aos familiares do morto. Seria o mesmo que oferecer condolências ao prisioneiro de uma penitenciária, cujo companheiro de cela, após cumprir sua pena, ganhou a liberdade. A morte é a nossa porta de libertação. Em tempo oportuno, na infância, juventude, madureza ou velhice, segundo os programas de Deus, no Instituto das Experiências necessárias à nossa evolução, deixamos o corpo denso, pesado, que limita nossos movimentos, que inibe nossas iniciativas, que restringe nossas percepções, e retornamos à amplidão, à vida em plenitude. Ante familiares que falecem, muitos, embora aceitando princípios religiosos que consagram a imortalidade, desesperam-se por sentir que, de certa forma, os perderam, porquanto, segundo suas concepções, aqueles que partem permanecem irremediavelmente distantes, às voltas com beatitudes celestes ou tormentos infernais. Para essas pessoas o Espiritismo tem excelentes notícias, demonstrando que nossos amados continuam ligados a nós. Eles nos veem, nos visitam, nos estimulam, nos sustentam nos momentos difíceis e, sobretudo, nos esperam. E tanto mais feliz será o reencontro quando chegar a nossa hora, quanto maior o nosso empenho em enfrentar com serenidade, firmeza e equilíbrio o desafio de viver sem eles na Terra. A esse propósito vale destacar a observação de uma agonizante esposa que, em desespero, dizia-lhe não ter condições para continuar vivendo. Buscaria o suicídio tão logo ele expirasse. Por favor, minha querida, livre-se dessa ideia infeliz. O suicídio tornaria impossível nossa união na espiritualidade. Isso é o que mais desejo, tanto quanto você. Ante o conhecimento espírita é uma impropriedade afirmar, à guisa de conforto, que o falecido descansou. Isto sim, seria terrível, em perturbadora estagnação. Para sua felicidade ele continuará a movimentar-se em novos planos, em múltiplas experiências, trabalhando, estudando, adquirindo conhecimentos, lutando, sofrendo, sonhando, vivendo enfim, nos caminhos da evolução. Da mesma forma não há por que o considerarmos coitado, porque morreu. Coitados são aqueles que se comprometem com a irresponsabilidade, a indolência, a corrupção, o vício, o crime. Estes, sim, devem ser lamentados, porque semeiam espinhos que fatalmente serão chamados a colher. Com a disseminação dos princípios espíritas, temores e dúvidas a respeito da morte serão superados, compreendendo-se que ela, em verdade, não existe. A vida é eterna, alternando-se no plano físico e espiritual, de conformidade com nossas necessidades evolutivas. E se quisermos a fórmula ideal para enfrentar nossa própria morte, é simples: vivamos cada dia como se fosse o último. Imaginemos todo o bem que praticaríamos e todo o mal que evitaríamos, se aprovesse a Deus chamar-nos amanhã. Habitue-se à ideia de que estamos em trânsito pela Terra. A morte não nos assustará se a identificarmos como mero passaporte para a espiritualidade, na viagem eterna da vida. Encare o fato de que mais cedo ou mais tarde ver-se-á às voltas com o falecimento de familiares. Admitindo essa fatalidade, ficará mais fácil aceitar a separação quando chegar a hora. Ante o afeto que parte, cultive submissão aos desígnios divinos. Revolta, desespero, inconformação, desequilíbrio, que exacerbam terrivelmente todas as dores, só têm acesso ao nosso coração quando não confiamos em Deus. A cor do mundo. O ancião descansava em tosco banco, à sombra de uma árvore, quando foi abordado pelo motorista de um automóvel que estacionou a seu lado. Bom dia, mora aqui? Sim, há muitos anos,
Venho de mudança. Gostaria de saber como é o povo. Fale antes da cidade de onde vem. Ótima. Maravilhosa. Gente boa, fraterna. Fiz muitos amigos. Só deixei por imperativos da profissão. Pois bem, meu filho. Esta cidade é exatamente igual. Vai gostar daqui. O forasteiro agradeceu e partiu. Minutos depois apareceu outro motorista. Estou chegando para morar aqui. O que me diz do lugar? Como é a cidade de onde saiu? Horrível. Povo orgulhoso, cheio de preconceitos, arrogante. Não fiz um único amigo. Sinto muito, meu filho, pois aqui você encontrará o mesmo ambiente. Vemos nas pessoas algo do que somos, do que pensamos, de nossa maneira de ser. Se o indivíduo é nervoso, agressivo ou pessimista, verá tudo pela ótica de suas tendências, imaginando conviver com gente assim. Há iniciantes espíritas que, no primeiro contato com o centro espírita, integram-se, sentindo que o ambiente é bom, o pessoal é fraterno, fácil de conviver e de fazer amizade. E aos que, no mesmo grupo, reclamam de frieza dos companheiros, desatenção dos dirigentes, falta de comunicação. Estes acabam transferindo-se para outro centro, onde encontram idênticos problemas que, basicamente, residem em si mesmos. Pessoas assim atormentam-se com a convicção de que ninguém as entende, ninguém as estima, ninguém lhes tem consideração. Semelhante atitude é um desastre, conturbando-lhes o psiquismo e favorecendo o envolvimento com influências espirituais que realimentam indefinidamente seus grilos e exacerbam suas angústias. É preciso mudar de óculos. Evitar lentes negras, a visão escura, sombria, pesada, densa. Com lentes claras, de otimismo e alegria, enxergaremos melhor, caminharemos com mais segurança, sem tropeços indesejáveis, sem distorções da realidade. Uma visão pouco objetiva da lei de causa e efeito, se usamos óculos negros, pode resultar em lamentáveis enganos no enfoque existencial, com a impressão paralisante de que tudo é karma, até a infelicidade. Meu karma, nesta vida, é a impossibilidade de ser feliz. Carrego pesada cruz, transitando por espinhentos caminhos. Temos aqui uma obra-prima de pessimismo. Quem assim fala não entendeu o espiritismo. O karma diz respeito a situações educativas que, mesmo quando insuperáveis, não têm necessariamente que afetar nossos estados de ânimo, enterrando-nos nas profundezas da depressão e do desânimo. A felicidade não é um favor do céu, assim como a infelicidade não é uma imposição do destino. Ambas dependem muito mais do que oferecemos à vida e muito menos do que dela recebemos. O indivíduo pode nascer sem braços, ter grave enfermidade congênita, sofrer irreparável perda material, enfrentar sérios embaraços no relacionamento familiar cumprindo seu karma, e ainda assim conservar a capacidade de ser feliz. Depende exclusivamente dele, de como enfrenta seus problemas. O karma é a imposição das leis divinas, nos caminhos da regeneração. A felicidade não tem nada a ver com ele, porquanto é uma construção que devemos erguer na intimidade de nós mesmos, pensando e realizando o bem. Lembrando uma velha expressão, a felicidade não é uma estação, na viagem de existência, felicidade é uma maneira de viajar. Se usarmos óculos claros, sentiremos que em todas as situações sempre há aspectos positivos e é neles que devemos fixar nossa atenção, aproveitando as experiências que Deus nos oferece e fazendo melhor. No folclore evangélico conta-se que certa feita Jesus seguia com os discípulos por uma estrada quando deparou com um cão morto, já em início de decomposição. Os discípulos reclamaram do mau cheiro, mas o mestre, após contemplar por alguns instantes o animal, comentou com simplicidade: "Que belos dentes tem esse cão!" A maneira como vemos tem influência decisiva em tudo o que fazemos, até na atividade profissional. Um fabricante de calçados enviou 2 vendedores para uma região subdesenvolvida,
a fim de avaliar as possibilidades de vendas. O primeiro, após alguns dias de pesquisa, telegrafou: mercado péssimo. Todos andam descalços. O segundo, com idêntico levantamento, informou: mercado promissor. Ninguém tem sapato. Não é fácil mudar de óculos, cultivar otimismo irrestrito, ver o lado positivo das situações e das pessoas, mesmo porque estamos condicionados por seculares tendências negativas. No entanto, em nosso próprio benefício, é preciso iniciar um treinamento nesse sentido, considerando que o princípio de Angu é Mingao. Com boa vontade e perseverança chegaremos lá. Conhecemos companheiros que alcançaram importantes realizações no cultivo do otimismo. Diante de um acidente de automóvel, um deles nos informou: foi terrível. O carro ficou inutilizado, mas graças a Deus foi só prejuízo material. Eu e minha esposa saímos praticamente ilesos, com leves escoriações. Espiritualmente, lucrei. Eu era afoito. Corria muito nas estradas. Agora respeito as regras de trânsito. Dirijo com prudência. Outro, às voltas com problemas domésticos, revela: meus familiares me santificam, apontando minhas mazelas e oferecendo-me preciosa oportunidade de testar o aprendizado de princípios religiosos. Um terceiro, portador de insidiosa moléstia de pele, que inundou de pústulas horríveis e repugnantes seu corpo, deixando-o com assustadora aparência, tranquilizava os visitantes: não se assustem, nem se condoam. É apenas um eficiente tratamento de beleza para meu espírito. E tudo uma questão de ótica. Tudo fica mais claro e fácil se usamos óculos adequados. O pior problema, a situação mais difícil, a doença mais insidiosa, a família mais complicada, são aceitáveis, se o olhar vai além das contingências humanas. Num hospital, especializado em tratamento do câncer, onde é importante uma atitude otimista em favor da recuperação, há significativa e edificante orientação poética, exposta em pequeno quadro. Ela diz tudo sobre a ótica insuperável do Cristo: o mundo tem sua cor. E você que mede o mundo e vê como é você. Se você põe óculos de bondade, de amor, tudo é belo, positivo, porque positivo e belo está você. Se você é vingativo, invejoso, egoísta, vê o mundo desse jeito, porque desse jeito é você. Do modo que você fala, do modo que você vê, do modo que você pensa, desse modo é você. Você é a medida do seu mundo, mas... que felicidade! Que alegria! Se Cristo fosse a medida de você, não reclame dos percalços da existência. As situações difíceis podem impedir que sejamos plenamente felizes, mas seremos decididamente infelizes se nos empolgarmos com elas. Encare com bom ânimo os problemas de cada dia, situando-os por experiências necessárias e valiosas. Quanto mais azedo o limão, melhor a limonada, se usarmos de otimismo, o açúcar da vida. Não tente mudar o mundo, impondo sua maneira de ser àqueles que o rodeiam. Só nos é lícito e necessário mudar a nós mesmos, no empenho por superarmos os aspectos negativos de nosso comportamento. Harmonize suas aspirações com os objetivos da jornada humana, cultivando os valores do bem. Nada nos induzirá ao desalento se estivermos empenhados em colaborar com Deus na edificação de seu reino na terra. O reencontro. Em A Mãe que Desistiu do Céu, Mario Tamassia, um dos melhores escritores espíritas, reporta-se a uma mulher que, em face de seus méritos, foi alçada ao céu após a morte. Ali soube que o filho estava no inferno. Dirigindo-se aos seus superiores, explicou: então me perdoem. Não posso ficar aqui no céu e meu filho no inferno. Vou-me embora para ajudá-lo. Coitado do Ditinho, ele deve estar precisando de mim. O episódio ilustra bem o que é o amor materno, o mais sublime de todos, capaz de renunciar às alegrias celestiais para socorrer o filho nas regiões infernais.
E não é exatamente isso que ocorre na Terra, este imenso purgatório, onde vemos mulheres abnegadas sacrificando-se em favor de filhos transviados, presos, não raro, às grades de sofrimentos regeneradores. Só esse relato vale o livro. Mas é muito mais, sobretudo a encantadora história que o autor denominou Carvalho embandeirado de esperança, que, pedindo licença ao estimado Tamacia, transcrevemos. Um grupo de rapazes e moças resolve fazer uma viagem turística rumo a Cali da Flórida, deixando a região fumarenta de Nova York. Meteram-se no ônibus, sempre muito alegres e extrovertidos. Todavia, no ônibus viajava um cidadão sempre macambúzio e voltado para dentro de si próprio, porquanto esquivo, e que não aceitava abrir conversa com ninguém. Não só calado, mas profundamente triste, contrastando com a alacridade juvenil do ambiente. Mordicava os próprios lábios e parecia em cogitações estranhas. Uma jovem do grupo, no entanto, conseguiu se aproximar do mesmo e teve ensejo de formular-lhe estas perguntas que todos desejariam fazer, sem que tivesse coragem. Qual é o seu nome? Vingo. Que nome interessante. Você é casado? Não sei se sou casado. Como pode ser isto? Estou saindo de uma penitenciária. Da prisão, escrevi para minha mulher que estaria ausente muito tempo e que, se ela não aguentasse, se os nossos filhos começassem a fazer perguntas, e isto lhe fosse muito doloroso, me esquecesse. Eu compreenderia. Arranje outro homem, disse-lhe. Também acrescentei, não precisa escrever mais. E, de fato, ela nunca mais me escreveu. E você está voltando para casa? É isso mesmo, pois, quando na semana passada me concederam livramento condicional, escrevi a minha mulher de novo. Existe, na entrada da cidade, onde morávamos, um grande carvalho. Se ela ainda me quisesse de volta, deveria amarrar um lenço verde à árvore. Se, pelo contrário, não me desejasse mais, não amarrasse lenço algum. Meu Deus! Exclamou a jovem, comovida. As moças e os rapazes ficaram todos sabendo da história. O ônibus começou a se aproximar da cidade. Todos olhavam pela janela. Por fim, surgiu o frondoso Carvalho. Vingo parecia petrificado. De repente, levantou-se e os seus olhos brilharam. O Carvalho parecia uma árvore de Natal. Havia nele 20 ou 30 lenços verdes. Era uma mensagem extraordinária de boas-vindas. Moças e rapazes se puseram a gritar, chorar e dançar dentro do ônibus. Vingo desceu e se foi ao encontro do amor e da vida. A experiência de Vingo pode ser tomada conta de uma versão moderna da parábola do filho pródigo, uma das mais importantes contadas por Jesus. Ela nos fala de um rapaz que, aborrecido com as disciplinas do lar, aproximou-se de seu pai, reivindicando: Pai, dá-me a parte da herança que me toca. Atendido em sua pretensão, partiu para país longínquo, onde em pouco tempo gastou a pequena fortuna que portava, vivendo dissolutamente. Era época de depressão. Graçava o desemprego. Sem grandes oportunidades, tudo o que conseguiu foi a função de guardador de porcos. Vivia miseravelmente, malnutrido, com inveja até dos animais sob seus cuidados, que tinham alimento abundante. Afinal, depois de muito sofrer, caiu em si e considerou, intimamente, quantos servos de meu pai têm pão com fartura e eu que estou morrendo de fome. Decidiu, então, regressar. Após longa viagem, coração pulsando em ritmo de emoção incontida, acercou-se da casa paterna. Estava irreconhecível, magro, roupas esfarrapadas, barba em desalinho, sujo, um verdadeiro mendigo. Mas o pai, com a secreta intuição dos que amam, reconheceu o filho e foi ao seu encontro. Este, a chorar copiosamente, ralado de arrependimento, disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O genitor, porém, não o deixou prosseguir.
Ergueu o jovem, abraçando-o com efusão e, transbordando de júbilo, dirigiu-se aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-la, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também o novilho cevado, matai-o, comamos e nos regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. A parábola de clareza meridiana. Todos nós, espíritos em penosas experiências na terra, somos os filhos pródigos que tomamos os patrimônios abençoados da vida e os dilapidamos no vício, nas paixões, no comprometimento com a superficialidade, enveredando por tortuosos caminhos. Empolgados por motivações egoístas, inspirados na eterna preocupação com o próprio bem-estar, malbaratamos as oportunidades de edificação da jornada humana e nos situamos por eternos insatisfeitos. E quando surgem as grandes atribulações, os períodos de dificuldade que testam nossas aquisições morais ou exigem a reformulação de nosso comportamento, eis-nos à semelhança do homem imprevidente que não se preparou, quando na abundância, para os dias de escassez. Espírito vazio de ideais, coração atrelado às sombras da inconformação, situamo-nos quais mendigos de paz, atormentados por dúvidas e aflições, em clima de infelicidade crônica. Enquanto houver fome de paz em nós é porque continuamos distanciados da casa de Deus. O filho pródigo caiu em si, segundo a expressão evangélica, isto é, reconheceu a necessidade imperiosa de regressar. Este é o primeiro passo para a abençoada comunhão com o Criador, reconhecer que estamos afastados dele, tão longe quanto nos levou a rebeldia, espaço tão grande entre nós quanto o tamanho de nossa angústia. E naquele exato momento em que, analisando nossa existência, sentimos o peso de nossa fragilidade e a futilidade dos interesses humanos, que nos colocamos em condições de encontrar o caminho para Deus, na intimidade de nossos corações. A jornada será longa, árdua, repleta de sacrifícios, sobretudo o sacrifício de nossas vaidades e interesses pessoais, mas o resultado é amplamente compensador. Afinal, estaremos a caminho de nossa gloriosa destinação. E como nos receberá Deus? Com castigos, em face de nossa deserção? Com admoestações por nossa demora? Com a severidade do Senhor diante do servo em falta? Não. Deus é o nosso Pai. A parábola é muito clara a esse respeito. Festas e flores marcarão o nosso encontro com aquele que nos ama desde o princípio, que nos chama, que nos guia, que nos espera. Quando exercitamos a reflexão e a virtude, que nos desenvolvem olhos de ver, fatalmente enxergamos a árvore da vida, o carvalho de Deus, repleto de bandeirolas luminosas, saudando nosso retorno à casa paterna. Se há intranquilidade em seu coração, procure um local solitário, detenha-se por alguns instantes, e pergunte a si mesmo: a que distância estou de Deus? Geralmente nos afastamos dele quando nos comprometemos com vícios e paixões, mas frequentemente isso ocorre pela simples indiferença em relação aos objetivos da existência. Ainda que haja abismos entre nós e o Criador, poderemos transpô-los imitando o filho pródigo que caiu em si. A partir do glorioso momento em que reconhecemos nossas misérias morais, habilitamo-nos a iniciar o regresso. Nesse propósito, habitue-se a analisar o que pensa, o que deseja, o que faz, com questionamento fundamental. Deus aprovaria e fácil definir. Deus sempre aprova as iniciativas que ampliam a seara do bem. Nota: céu e inferno não são locais geográficos, mas estados de consciência. Não obstante, essas expressões podem ser utilizadas para definir a reunião de espíritos felizes ou atormentados. O socorro do céu. Montado em seu belo cavalo, o rico fazendeiro dirigia-se à cidade, como fazia frequentemente, a fim de cuidar de seus negócios. Nunca prestar atenção àquela casa humilde, quase escondida no desvio, à margem da estrada. Naquele dia experimentou insistente curiosidade. Quem morava ali?
Cedendo ao impulso, aproximou-se. Contornou a residência e, sem desmontar, olhando por uma janela aberta, viu uma garotinha de aproximadamente 10 anos, ajoelhada, mãos postas, olhos lacrimejantes. Que faz você aí, minha filha? Estou orando à Virgem Maria, pedindo socorro. Meu pai morreu, minha mãe está doente, meus 4 irmãos têm fome. Que bobagem! O céu não ajuda ninguém. Está muito distante. Temos que nos virar sozinhos. Embora irreverente e um tanto rude, era um homem de bom coração. Compadeceu-se, tirou do bolso boa soma de dinheiro e o entregou à menina. Aí está. Vá comprar comida para os irmãos e remédio para a mamãe. E esqueça a oração. Isto feito, retomou a estrada. Antes de completar 200 metros, decidiu verificar se sua orientação estava sendo observada. Para sua surpresa, a pequena devota continuava de joelhos. Ora essa, menina. Por que não vai fazer o que recomendei? Não lhe expliquei que não adianta pedir? E ela, feliz, estou apenas agradecendo. Pedi ajuda à Virgem Maria e ela enviou o Senhor. Consagrada por todas as religiões, a oração é o canal divino que favorece a assimilação das bênçãos do céu. Da mesma forma que é importante ter um roteiro para a jornada terrestre, que nos diga de onde viemos e para onde vamos, é imprescindível manter o contato com a espiritualidade, favorecendo o amparo de benfeitores espirituais que, em nome de Deus, nos sustentam e inspiram na caminhada. Esse apoio manifesta-se de duas formas: objetivamente, como na historieta narrada, em que mobilizam as circunstâncias em nosso favor; subjetivamente, em que nos falam pelos condutos da intuição, oferecendo-nos equilíbrio e serenidade para enfrentar trechos difíceis e incontornáveis do caminho. Há quem informe: meu problema é o sono. É só ensaiar a oração e sinto uma insuperável lassidão. Adormeço de imediato. Deve ser meu obsessor. Perguntamos: quando você ora? Ao deitar. Está explicado. Normalmente vamos para a cama quando estamos sonolentos. Fica difícil até pronunciar um Pai Nosso. Começamos: Pai Nosso, que estais no céu. Santificado seja o vosso nome. E antes de evocar o reino de Deus entramos no país dos sonhos. Não fui obsessor. Foi o sono. Neste particular não é recomendável repetição de fórmulas verbais, que transforma a oração em mero exercício vocal, sem repercussões maiores em favor de nossa harmonia interior. O próprio Pai Nosso não deve ser tomado à conta de uma poção mágica, cujos efeitos estejam subordinados à repetição. Trata-se, na realidade, de um roteiro para orar. Jesus começa explicando o fundamental: devemos ver em Deus nosso Pai, dirigindo-nos a Ele com a veneração e o respeito de quem santifica o seu nome, e termina com o expressivo assim seja, exprimindo a disposição que deve estar sempre presente em nós, no sentido de cumprirmos os desígnios do Criador. E quais seriam eles? Jesus os define na própria oração dominical, nos tópicos que aborda, dentre os quais destacaríamos a intransferível necessidade de superarmos mágoas e ressentimentos que tenhamos de alguém. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, já que é inconcebível reverenciar um pai querendo mal a seus filhos. É comum ouvirmos pessoas atormentadas a pedir que oremos por elas. De si mesmas não conseguem. Sentem-se envolvidas num turbilhonamento mental, com imensa dificuldade de concentração. Um exemplo típico: o alcoólatra, que geralmente tem a mente embotada pelo vício. No entanto, a oração é o grande remédio. Em situações assim a pessoa deve simplesmente abrir seu coração e conversar com Deus, como o filho que pede o socorro do pai: meu Deus, sei que estou errado. Que a bebida é uma perdição. Que estou comprometendo minha saúde e meu futuro, mas não consigo vencer o vício. Senhor, vós que tudo podeis, amparai este filho transviado.
ajudai-me a deixar este poço de perdição. Nesta oração singela temos os ingredientes básicos para receber decisivo apoio do céu. Primeiro, o alcoólatra confessa que está em erro. Segundo, reconhece que o álcool está destruindo sua existência. Terceiro, sabe que Deus pode ajudá-lo. Quarto, dispõe-se a combater o vício. Em síntese, humildade, contrição, confiança e anseio de renovação. Com tais ingredientes não há vícios ou mazelas que resistam aos misteriosos poderes da prece. Temos conversado com pessoas que alegam inusitado e contraditório problema. Quando penso em ligar-me mais intimamente ao plano espiritual, cultivando a oração, parece que as coisas pioram. Brigo com o cônjuge, perco a paciência com os filhos, o ambiente do lar fica tumultuado. Lembramos certos medicamentos que provocam sequelas desagradáveis, como erupções na pele. O médico informa, e natural. O organismo está sendo depurado. Isso passa. Algo semelhante ocorre quando nos dispomos a orar regularmente, buscando disciplinar nossos sentimentos. E como se revolvêssemos os refolhos de nossa alma. O resultado inicial pode ser contrário à paz pretendida, num processo de afloramento de males íntimos, como uma reação do homem velho, que reluta em ceder lugar ao cristão renovado em Jesus, conforme propunha o apóstolo Paulo. Considere-se, ainda, que se estivermos sob a influência de espíritos perturbadores, amigos, que exploram nossas mazelas e viciações, o que geralmente ocorre, eles fatalmente nos pressionarão, tentando nos convencer de que a oração complica a existência. Semelhantes contratempos serão superados facilmente se perseverarmos na oração, aprimorando nossa sensibilidade, nossa capacidade de nos ligarmos a Deus que, em sua infinita bondade, espera que lhe estendamos as mãos para nos erguer da perturbação para o equilíbrio, da tristeza para a alegria, da enfermidade para a saúde, da indiferença para o serviço do bem. Habitue-se ao cultivo da oração. Ela se situa como precioso alimento, tão importante para a alma quanto o oxigênio para o corpo. Converse com Deus, falando-lhe de seus ideais, anseios e receios. Invariavelmente o Senhor nos ajudará a pôr ordem em nossa casa mental, definindo o que é melhor para nós. Não se preocupe em falar muito. O que vale é o sentimento. Sempre que nossa prece exprimir o desejo sincero de fazer o melhor, no propósito de cumprir a vontade do Criador, poderemos ouvi-lo na intimidade de nosso coração. Evite transformar a prece em mero petitório. Considere que se não houver compatibilidade entre o que pedimos e o que Deus nos reserva, encontraremos imensa dificuldade para colher benefícios na oração. Ao pronunciar o Pai Nosso, faço lentamente, como um exercício de meditação, procurando definir o significado das expressões de Jesus. Nelas está o roteiro precioso de renovação, em favor de uma comunhão perfeita com Deus. Transfusão de energias. Saía Jesus da cidade de Jericó, acompanhado de seus discípulos e de grande multidão, quando um cego, de nome Bartimeu, começou a clamar, em altas vozes: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Algumas pessoas ordenaram-lhe que se calasse, mas o cego, empolgado pelo desejo de ser beneficiado pelo generoso Rabi, insistia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ouvindo-o, o mestre Nazareno recomendou aos discípulos que o trouxessem à sua presença. Que queres que eu faça? Perguntou-lhe. Senhor, que eu veja. Compadecendo-se, Jesus estendeu-lhe as mãos, tocando em seus olhos, dizendo: Vá em paz. A tua fé te salvou. No mesmo instante o cego voltou a enxergar e, jubiloso, integrou-se no grupo que acompanhava o Messias. Esta passagem evangélica, anotada por 3 evangelistas, Mateus, 20 e 29 a 34, Marcos, 10 e 46 a 52 e Lucas, 18 e 35 a 43, registra uma das curas espetaculares operadas por Jesus.
Muito mais que pela excelência de seus ensinos, ele seria aclamado pelos fenômenos prodigiosos que operava, particularmente na cura dos males humanos. Essa procura do maravilhoso